Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Quarta-feira, 22 de janeiro de 2014, está começando ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pela Rádio Câmara e pelo noticias.câmara.leg.br, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje, como deu para perceber pela música do Raul Seixas, nós vamos falar sobre os cartórios no Brasil, essa tradição da firma reconhecida, da autenticação, do carimbo, enfim, isso tudo é atraso que dificulta o desenvolvimento do país, excesso de burocracia, ou esses cartórios prestam um serviço importante de extensão ao sistema judiciário brasileiro? Para discutir esse assunto com a gente, nós temos aqui o Wilson Maia, que é corretor de imóveis, trabalha com cartório no seu dia a dia, né, Wilson? Exatamente. Seja bem-vindo aqui ao programa, espero que goste de participação popular. E nós temos também o Alan Nunes Guerra, que é presidente da ANOREG, a Associação de Notários e Registradores do Brasil, representando aqui os cartórios, então, né, Alan? Isso. Seja bem-vindo, espero que goste aí do Participação Popular. Muito obrigado pelo convite, uma honra pra gente estar aqui. A gente que agradece você ter vindo. E você que está acompanhando o nosso programa, pode mandar as suas opiniões, as suas perguntas, os seus questionamentos. É só ligar para 0800 619 619, a ligação é de graça. Você também pode mandar um e-mail para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter na internet, pode mandar para a gente uma mensagem escrevendo o nosso nome de usuário, @participaçãopop, que aí a gente vai discutir com os nossos convidados aqui. E nós vamos ter também a participação de pessoas que estão passando pelo centro de Brasília, num lugar um pouquinho diferente, onde hoje está minha amiga Carol Siqueira. Carol? Olá, Fabrício, tudo bem? Hoje a gente está aqui no setor comercial sul, no centro de Brasília também. A gente queria fazer esse link na frente de um cartório, mas como os cartórios fecham às 5, ia ficar difícil para a gente conseguir a opinião aí das pessoas. Fica até uma pergunta aí para o estúdio, será que não seria o caso de estender esse período de funcionamento dos cartórios para viabilizar melhor a vida do cidadão que tem que ir ao cartório, registrar firma, alguma coisa, fazer alguma coisa nesse sentido. Aqui ao meu lado tem o senhor Antônio Carlos, que ele é corretor de imóveis. E ele estava explicando aqui pra gente que quem compra imóvel na planta hoje em dia não tem muito problema com cartório, não. É isso mesmo, senhor Antônio Carlos? A vida tá fácil para quem está comprando um imóvel na planta? Acaba ficando fácil para o mutuário adquirir um imóvel, né? Hoje, por exemplo, ele tem, quando ele faz uma compra de um imóvel, a própria construtora, ela já incumbe de isentar a escritura e a parte da documentação. Então, o único problema que pode acontecer em termos de falha, não seria falha do cartório, mas sim da própria construtora, aliás, do funcionário, que em vez dele mencionar um item para isenção, se ele esquecer, realmente acontece um imprevisto, né? Mas a própria construtora mesmo, ela incumbe de acertar e o cliente acaba sendo beneficiado com relação à documentação junto ao cartório. Essa isenção, ela é para imóveis do Minha Casa Minha Vida? Inclui os imóveis de Minha Casa Minha Vida e também aqueles que não fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida. Tá? E o senhor já vendeu algum imóvel que não seja na planta e tem alguma ideia de como seja esse processo? Olha, já vendi imóveis que na planta, tá? Que a escritura só depois da liberação do habite, né, do empreendimento, e imóvel também já com habite pronto, já é escriturado. Aí sim o próprio cliente que incumbe de fazer a escritura, pagar junto ao cartório a documentação. Então, no caso dos imóveis usados, aí o cliente vai ter que correr por conta própria. Exatamente. A empresa que eu atuo hoje em dia, ela trabalha só com imóveis novos. Tá? E nesses imóveis novos, entre o tempo que o cliente teve aqui, assinou a escritura, assinou o contrato, quanto tempo demora para ele receber a escritura? Olha, isso vai depender da documentação, do trâmite da documentação junto ao banco e à construtora. Isso pode ocorrer aí num período aí de 60 dias, por aí assim, 60, 70 dias. E toda a documentação, a busca por assinaturas, reconhecimento de firma, corre por conta da empresa? Quando se trata de imóveis novos, sim, né? Desde que seja isentado pela construtora. Alguns imóveis. Já outros que já estão liberação de habites,
é por parte do mutuário, do cliente que adquire aquele imóvel. Tá certo, seu Tony, muito obrigada. Então, aqui a gente tem uma opinião de que se você quiser vida boa, quiser ter problema no cartório, vai ter que comprar um imóvel na planta. Tá certo, Carol. Daqui a pouco a gente volta com você aí. Agradeço, por favor, ao Antônio por ter trazido essa opinião também de quem mexe com imóveis novos, né? Estão embutidos os custos, inclusive, ali, certamente, no próprio preço do imóvel. Mas assim que você tiver mais gente para participar do nosso programa aí do Setor Comercial Sul de Brasília, é só avisar, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a Carol Siqueira, lá do centro de Brasília. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo do programa de hoje, queria mandar um abraço para o pessoal que participou do nosso programa sobre insônia nesta terça-feira, dia 21 de janeiro. Muitas perguntas chegaram, mas realmente não deu para responder todas durante o programa, mas os nossos convidados, né, que participaram do programa receberam também todas as mensagens e nós pedimos a eles que respondam, que entrem em contato. Espero que isso esteja acontecendo, mas fica aqui o registro, de toda forma, da participação da Lourdes Madalena da Silva Oliveira, de Timóteo, Minas Gerais, da Márcia Regina Cardoso, de São Paulo, capital, a Jane Lopes da Silva, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Maria Regina de Melo Barbosa, de Morrinhos, Goiás, Francisco Valdir da Silva, de Jaú, São Paulo, o Valdocir Júnior, que mandou um e-mail para a gente, não disse de onde era, a Edilene Santos, de Capela, Sergipe, Célia Gonçalves Rios Barbosa, de Cordeirópolis, São Paulo, e a Marilena Fraletti, que também mandou um e-mail sem dizer de onde era. Esses foram apenas alguns dos participantes do nosso programa sobre insônia, nessa terça, dia 21, e hoje espero que estejam com a gente para discutir essa tradição cartorial aqui no Brasil, né? Por que o Brasil usa tanto cartório, depende tanto. Vamos começar o nosso papo aqui. Eu vou perguntar primeiro para o Wilson Maia, corretor de imóveis. Wilson, você que trabalha num setor parecido com esse do Antônio, que foi entrevistado agora pela Carol, né? O mesmo segmento. É diferente, que o dele é lançamento, o seu é de usado. Já é o trabalho de imóvel de terceiro. Que é aquilo que ele falou que não tem a mesma moleza, né? Assim, a situação é diferente ali para o comprador no que diz respeito a esses serviços cartoriais. Né? Pela sua experiência, pelo que você viu, o Brasil realmente é um país burocrático? Isso atrapalha nos negócios ou não? Não, até o momento eu acho que dá uma segurança para a gente, né? Até pelo nosso sistema brasileiro, nós estamos atrelados aos cartórios. Então, assim, aqui em Brasília a gente se sente muito seguro em relação aos cartórios. Agora, esse atrelamento aos cartórios aí, você acha que atrapalha ou não? Eu não sei qual que seria um outro modelo que poderia ser implantado em relação a isso. É porque eu estou te falando, porque isso já está dentro da nossa cultura, então a gente já vivencia isso há muitos anos. Tá? Existe, a gente ouve comentário que alguns países não têm essa questão dos cartórios. Eu não sei particularmente, eu não sei te dizer como é que funciona lá fora. Só queria fazer uma adendozinha em relação à colocação que ele fez, que as empresas de lançamento, eles patrocinam o serviço de cartório, custeiam isso para o comprador. E no caso de imóvel de terceiro, várias empresas, pelo menos a empresa que eu participo, lá nós também não cobramos, nós cobramos somente a escritura e o registro. O que foi em relação à certidão, quase todas elas mesmas tiram. Não tem mais a figura do despachante, que antes você ouvia falar muito em despachante para tirar isso. Hoje a gente não, aqui em Brasília, a gente não vê necessidade dessa figura do despachante. Né? Pelo menos para essa área de imóveis. De imóveis. Acho que até de carro também, até fugindo um pouco, mas você quase não ouve mais essa figura. Agora, colegas seus do setor imobiliário de outros lugares do país, tem a mesma opinião sobre a burocracia brasileira ou não? Porque Brasília, por exemplo, dependendo de São Paulo, onde você estiver, você vai ter que tirar de vários cartórios, um exemplo, de distribuição. No nosso caso aqui, nós só temos um, que atende a Brasília inteira, todo o Distrito Federal. Então, o nosso serviço aqui é bem mais simplificado em relação a essa situação da complicação. O cartório de distribuição hoje, você consegue tirar certidões pela internet. Só não de registro, que você tem que ir ao cartório e tirar a certidão de ônus. Alguns cartórios emitem a certidão de ônus na hora e tem outros que pedem 5 dias.
Então, a gente não vê o porquê que não todos entregam, assim, porquê que todos não emitam a certidão no ato, como alguns cartórios já praticam, né? Então, essa que uma dificuldade que a gente vê, assim, que não é tão grande, mas eu acho que pelo avanço, por todas as matrículas, eu acredito que já está digitalizada, você tem todo o acesso já, os cartórios já tem tudo isso digitalizado, eu não sei por que não todos eles emitirem a certidão no ato. É uma colocação que a gente tem aí. Tá, e o Wilson Maia, que é corretor de imóveis aqui em Brasília, e agora eu vou perguntar para o Alan Nunes Guerra, que é presidente da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Alan, nós temos mais de 13.800 cartórios no Brasil, são 13.803 cartórios. Na verdade, até mais de 15 mil. Mais de 15 mil. Porque tem uns que não são contados pelo CNJ. Alguns não prestaram informação do CNJ, não estão computados, né? Mas certo é que nós temos cartório em todos os municípios e distritos do Brasil. A maior rede de distribuição do país é a rede de cartórios. A gente tem em média mais de um cartório por município, Sim, inclusive, né? sim. Que são Muito mais de um por município. 5.400 municípios no Exato. Brasil, né? 5.700. E quase 15 mil cartórios, mais de 15 mil, né? Isso. Porque Não, nós Alan, vamos atender a população em todos os lugares. Nos bairros ricos, nos bairros pobres e nos distritos. Então, nós temos a maior capilaridade de rede de atendimento do país. explica pra gente, Alan, como é que se dá esse atendimento? Ou seja, em outras palavras, qual que é a importância que tem o cartório hoje aqui no Brasil? Olha, Fabrício, vamos lá. Esse serviço feito pelos cartórios, ele é feito em todos os lugares do mundo. Não é exclusividade do Brasil fazer registro de nascimento, fazer registro de óbito, registro de casamento, reconhecimento de assinatura, talvez em maior ou menor quantidade, mas em todos os países do mundo há esse serviço. Mas não por cartórios, não, né? Não necessariamente cartório. por cartório. Existe uma variação. Um país adota mais um sistema estatal, ele prefere que o poder público exerça diretamente aquela atividade. Os próprios órgãos governamentais. Os próprios órgãos governamentais. Nós temos convicção de que esse é o pior modelo, o de órgãos governamentais prestarem esse serviço. Por quê? Temos convicção de que o serviço ficaria de pior qualidade e muito, muito, muito mais caro. É uma convicção facilmente demonstrável. As pessoas dizem, nos Estados Unidos não há cartório. Ora, nos Estados Unidos há registro de nascimento, há registro de casamento, existe um instrumento particular semelhante à nossa escritura para compra e venda de imóvel. E quem faz isso tudo lá? Por exemplo, o registro de nascimento e de casamento o próprio Estado presta esse serviço, diferentemente do Brasil. Mas em que qual o órgão, cartório, você sabe? quem vai... o nascimento, por exemplo, é feito por ele chamado de Register Center. Eles vão ao hospital e fazem esse registro. Aqui no Brasil, nós já estamos implantando um serviço semelhante, após um provimento do CNJ. Hoje, por exemplo, no Distrito Federal, Acontece. todos os hospitais públicos que têm maternidade têm um posto de cartório. E são registradas gratuitamente 5.000 crianças por mês no Distrito Federal. Então, nos Estados Unidos, o registro de nascimento é feito diretamente pelo Estado, aqui pelos cartórios. Lá gratuitamente, aqui também gratuitamente. O registro civil é um ato gratuito. Mas é gratuito mesmo, porque outro dia o diretor do meu programa, que teve filho faz pouco tempo, estava falando que teve que pagar por uma certidão de nascimento. Tem a menor possibilidade dele pagar pelo registro. Ele deve ter pegado a segunda via da certidão. Não há menor risco de ele ter feito o registro do filho dele e ter pago. Ele fez o registro e foi gratuito. Talvez daí a 1 ano, 2 anos, 6 meses, ele perdeu aquela primeira certidão que ele recebeu e ele não é pobre, foi ao cartório e teve que pagar pela segunda via. Igual nos Estados Unidos, com a diferença que lá ele vai na prefeitura pegar uma certidão de nascimento depois da primeira. A primeira é gratuita, igual a nossa. Eu falo isso categoricamente porque eu tenho um afilhado estadunidense, norte-americano, nascido no estado de Massachusetts, e o critério é exatamente esse. Ele foi registrado no hospital. Um tempo depois, precisou-se de uma certidão de nascimento dele, alguns anos depois, 6 anos, e a mãe foi à prefeitura pegar essa certidão. Ela ficou pronta 5 semanas depois e custou $19,70. 5 semanas. 5 semanas, mas porque eles entendem que o serviço já foi feito, prestado gratuitamente, foi entregue a certidão.
Se vier agora, nós somos órgão público, mas você tem que pagar pelo uso. Há um entendimento de que o usuário paga pelo serviço. Aqui, todos esses serviços, em vez de serem feitos pelo Estado, são feitos pelo cartório. Ou seja, qual o modelo que nós adotamos? Um serviço público prestado por um particular, que recebe essa delegação do Estado, essa autorização para prestar esse serviço, após aprovação em concurso público. Então, nós temos convicção e demonstramos que esse é o melhor modelo. Agora, Fabrício, vamos dizer, há muitos serviços feitos em cartório. O Brasil, as pessoas exigem, requerem segurança jurídica nas negociações. Não existe lei alguma que diga que você é obrigado a fazer um reconhecimento de firma. E por que as pessoas fazem tanto reconhecimento de firma? Porque a imobiliária, para resguardar a segurança, para resguardar... Transmitir uma segurança para os seus usuários, para não haver um risco de fraude, ela exige, olha, eu quero que você traga a firma do fiador reconhecida. O Detran exige, eu quero que no documento de compra e venda de veículo, para que não haja uma fraude, não transfira o carro indevidamente, você reconheça a firma no cartório. Mas eu pergunto para vocês, então, assim, como que um país com tantos cartórios, com tantos serviços feitos em cartório, que tem esse propósito da segurança jurídica, também é uma referência mundial em termos de corrupção e fraude. Então, assim, não há um paradoxo aí nisso? Então, assim, mesmo com todas essas garantias, o Brasil é campeão de fraude. Ou seja, Fabrício, isso realmente garante proteção ou não? Nos negócios cuidados pelo cartório, sim. Eu respeitosamente digo. A maioria de denúncia, de fatos apurados que existe sobre corrupção, sobre fraude, não envolve cartório. Os atos estão fora de cartório. Existe uma pesquisa muito recente, eu não tenho certeza se do Ibope ou Datafolha, um desses dois importantes institutos, que dão ao cartório o segundo lugar no país em credibilidade, com empate técnico com os Correios. E olha que nós cuidamos da vida do cidadão desde a hora que ele nasce até o momento da morte. Do nascimento, do casamento, da morte e dos atos negociais que ele faz. Quando ele compra imóvel, quando ele compra carro, quando ele é protestado porque ele não pagou uma dívida, quando ele abre uma empresa, alguma pessoa jurídica, quando ele precisa de uma certidão para fazer algum ato. Nós cuidamos de toda a vida. Esse excesso de fraude, corrupção que existe no país não está no nosso setor, te afirmo categoricamente. Sim, mas se os cartórios existem para dar essa proteção, essa segurança jurídica, então essa segurança realmente funciona? Realmente funciona. Nos registros de nascimento, nos casamentos, nas compras de imóveis que passam pelo cartório, essa segurança existe. Basta ver aqui no Distrito Federal. Você tem um grande número de imóveis registrados, matriculados em cartório, e um grande número de imóveis irregulares, imóveis em que as pessoas... Condomínios, né? Os condomínios irregulares. Aqueles que estão com registro regular, que passaram, cumpriram todos os trâmites da lei, que estão em cartório, eles dão absoluta tranquilidade. Qualquer pessoa que tem imóvel na Asa Sul, em Águas Claras, em Ceilândia, em Samambaia, que tem matrícula e escritura em cartório de imóvel, ele dorme tranquilo. Ele é tranquilo, Fabrício, até para morrer, porque ele sabe que o bem vai ser transmitido aos seus herdeiros. O problema existe naqueles que estão fora dos cartórios. São feitos documentos particulares, não é isso? Isso. Esse foi o Alan Nunes Guerra, presidente da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Vamos voltar ao centro de Brasília com a Carol Siqueira. Diga lá, Carol. Olá, Fabrício. Eu estou aqui com o Milko Matijaci, que é um sobrenome meio complicado, ele é economista e tem aí uma história de idas e vindas e muita confusão em cartório, muita dor de cabeça. Milko, o que aconteceu com você? Conta pra gente. Eu precisava, na verdade, fazer a transferência de uma residência, porque uma residência que eu comprei para uma pessoa amiga, para ajudá-la, né, desse ponto de vista, ela tinha dificuldades assim, de entendimento. E o que aconteceu foi o problema de documentação. Aí levava uma documentação, a documentação não era aquela, não tinha aquele tipo de coisa. Aí voltava, aí precisava de outro tipo de atestado, uma novidade que não vinha sendo colocada da primeira vez. E nessas idas e vindas foram umas 5 ou 6 vezes, o que foi muito cansativo. E nesse caso foi particularmente estressante, porque era uma pessoa que estava comprando a sua primeira casa, uma pessoa simples, que estava contando com aquilo e se sentiu muito desamparada. Eu achei assim que faltou um pouco mais de orientação
e de sensibilidade da parte do cartório para entender a situação e para fazer com que tudo transcorresse de maneira um pouco mais tranquila e com menos sobressalto, mas não houve prejuízo. Você acha que alguns procedimentos, como reconhecimento de firma de assinatura, são desnecessários quando a pessoa vai lá e assina em pessoas? Acho que algumas etapas podem ser eliminadas? Eu acho que várias etapas, dessas etapas de atestados, de certificação de assinatura e todo esse tipo de coisa, poderiam sim ser bem reduzidas ou até eliminadas, né? Até porque hoje em dia, na era da certificação digital, a gente ainda contar com assinatura manual, sendo que a assinatura manual pode ser relativamente fácil falsificar, né? A mim me parece que é muito fora de propósito. E fora isso, que é muito importante, muitas vezes a multiplicidade de cartórios e de entidades que você precisa ir. Você vai num cartório para isso, você vai no outro para registrar imóveis, enfim, todo esse tipo de coisa confunde muitas pessoas, cansa muitas pessoas e não me parece justificável numa era que a gente precisa ter mais produtividade, né, e mais tempo disponível para a família e para o trabalho. Você falou aí de certificação digital. Você acha que o cartório, mesmo com todos esses procedimentos que ele faz, não dá segurança de que você mesmo que está indo lá e assinando aquele documento? Olha, eu pessoalmente não cheguei a ter prejuízos, mas eu sou uma pessoa que circula bastante e conheci casos de cartórios que não agiram de forma idônea e colocaram em risco, assim, vamos dizer bem claro, perda de propriedades, inclusive por ser um cartório que não agia com toda a segurança possível. Então, quer dizer, além de toda a chateação que nós temos do ponto de vista de procedimentos burocráticos, ainda existe risco, embora talvez seja pequeno, a incidência seja pequena, ele existe. Então é uma área que está a merecer, com toda certeza, mais atenção das autoridades para que funcione melhor. Eu acho que o funcionamento ainda é muito inadequado. Obrigada, Milko. Tá aí o Milko cobrando mais informação sobre quais procedimentos têm que ser feitos. Mais eficiência também. Parece que o Wilson Maia, aqui, que é corretor de imóveis, Carol, quer fazer uma pergunta para o Milton. Diga lá, Wilson. Ele teve algum acompanhamento de algum corretor, de alguém da área, em relação a esse imóvel? Milko, o estúdio quer saber se, em relação a esse imóvel, que teve idas e vindas em cartório, você teve algum acompanhamento de corretor? Não, nesse caso não tive um acompanhamento de corretor, foi uma coisa, assim, foi um procedimento direto, é verdade, mas também eu já lidei com alguns corretores e outras situações que teriam me ajudado muito pouco. E outra, me parece que essa relação, quer dizer, nós já temos uma intermediação com o cartório, ainda precisa de uma nova intermediação de um corretor, é isso que coloca a economia brasileira muitas vezes numa posição pouco competitiva e desagradável, tornar tudo muito difícil de fazer aqui no Brasil. Era para ser uma coisa simples, para dar um exemplo, eu venho de uma família estrangeira e eu precisava de um atestado de óbito num país estrangeiro. Eu obtive esse atestado de óbito em 10 minutos, simplesmente indo ao balcão de uma repartição de governo. Então, a mim me parece que nós temos ainda uma trajetória a evoluir desse ponto de vista. Mas não, nessa transação específica, sem corretores. Obrigada, Milko. Valeu, Carol. Obrigado aí. É Amilco, né, o nome dele? Milko. Deixa eu anotar direito. Isso. Eu tinha entendido Milton, mas eu vou anotar aqui. Milko. Esse nome é de onde, Carol? Você perguntou para ele qual é? De onde ele é? Da família dele? É o nome de origem croata. É o nome de origem croata. Agora. Tá bom, legal. Então, a opinião do Milko, ele trouxe vários pontos importantes aqui para o nosso debate. E eu começar pedindo para o Wilson comentar isso aí, que você até fez uma pergunta, né, Wilson, para ele. Queria que você comentasse o que ele disse sobre essa questão dos imóveis. Porque ele entrou numa negociação de imóvel, né? E ele, acho que, no meu entender, ele misturou um pouco, que poderia onerar a presença do corretor. Na realidade, o corretor ia orientar ele a melhor forma de se fazer isso, né? De se providenciar essa documentação, de correr atrás dessa documentação. A questão do corretor, ela não, assim, tem vínculo direto com o cartório, mas não é ela que onera, né? Mas ela onera também. Não onera assim, não, mas o que eu falo, mas todos os preços, quando estão no mercado, quando você anuncia um imóvel por 10 particular, porque você foi lá e pegou uma referência de uma outra que está anunciando com um corretor por 10. Só que aquele valor já está embutido o preço, a comissão do corretor. Você entendeu? Porque todo mundo que pega algum imóvel, você não tira o valor da sua cabeça, você vai procurar, você vai fazer pesquisa. E se você pegar 90% das pesquisas que você for ver, você vai ver que está sendo anunciado por uma empresa ou por um corretor. Então aquele valor, o custo do metro quadrado já está embutido.
a parte do corretor. O que a gente fala é o seguinte, em agilizar. Porque às vezes você pega uma pessoa que não é do métier, não tem noção nenhuma, e às vezes ele pode até cair com problema, ter problema futuro. Né? Então o que a gente está batendo é em cima disso. Os cartórios, eles te dão a segurança. Às vezes você tem mais trabalho e mais dificuldade, essas idas e vindas, por não estar acompanhado de um profissional. Agora, essas dificuldades aí, elas não acontecem justamente porque o processo não é simples como poderia ser ou como deveria ser? Simples. É simples. Teoricamente, para a gente, no dia a dia. Sim, mas aí para você ter a necessidade de um corretor para fazer aí negócio, já seria a questão do... Não, mas o que eu falo é o seguinte, é porque quando você faz a operação da compra e venda, se ele for um cartório de notas, eu não sei que tipo de documento que ele fez também, viu? Estou te perguntando, a gente não sabe qual foi o documento que ele fez, eu não sei se foi um documento por instrumento particular, eu não sei o que ele fez. Sessão de direitos, entendeu? Porque se você chegar no cartório hoje e solicitar a relação de documentos, ele vai te passar, ó, você precisa das certidões dos vendedores e a certidão do imóvel e de IPTU, entendeu? Então eu não vejo muita dificuldade em relação a isso. Eu não sei, a gente precisava ter assim, esclarecido mais que tipo de imóvel que foi, que tipo de operação foi que ele executou. Isso por caso particular ali que o Milko relatou. Agora ele tocou num outro ponto que eu vou questionar aqui o Alan Nunes Guerra, presidente da Anoreg. Alan, o Milko disse, né, que hoje em dia você, nessa era digital, com internet e tudo, já poderia eliminar essa questão do reconhecimento de firma, existe certificação digital, existe uma disponibilidade de informação que não existia realmente até 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas hoje já permitiria uma agilidade muito grande e até uma diminuição da necessidade de haver o papel do cartório, talvez, né? Ou você não concorda com isso? Concordo. Olha só, foi importante demais que o Milko deu o exemplo, ele falou de demora porque há muita segurança e no final ele falou, mas não houve prejuízo. Então ele deixou claro que não houve prejuízo. Veja que para o cartório analisar essa documentação e tirar um imóvel do seu nome e passar para o nome de alguém, ele tem de dar segurança. Foi o que o Wilson Maia disse. Ele tem de ver se a pessoa que comparece como proprietária é de fato proprietária, se o documento é verdadeiro, se não existem ações judiciais contra ele, já que se existir, aquela venda pode vir a ser declarada ineficaz, aquele bem pode voltar para o antigo proprietário para responder por uma dívida. Se há a quitação das obrigações de condomínio e tributárias, então é um negócio complexo. Não é uma compra de um sanduíche, é uma compra de um imóvel, é o sonho do brasileiro. E veja que o homem médio brasileiro compra imóvel uma vez na vida. Né? O investidor, sim, compra tantos imóveis, o Wilson Maia lida com pessoas que compram muitos imóveis, mas o cidadão brasileiro, a pessoa usuária desse serviço, compra imóvel uma ou duas vezes no máximo, durante a vida inteira. O dinheiro que juntou durante a vida toda. É muito razoável que ele leve 15 dias para fazer essa concretização desse sonho, mas tenha segurança. É razoável. Segundo ponto, sobre a certificação digital. O que é a certificação digital? Nós temos dois tipos de assinatura. A assinatura autográfica, essa que a pessoa pega a caneta e assina um papel, e a assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica, nós cartórios aceitamos a assinatura eletrônica se ela vier no chamado padrão ICP Brasil, é aquela que deriva de uma raiz da autarquia brasileira. Certificador tem o órgão certificador, tem a autoridade. Existe uma sequência até chegar na autoridade certificadora e até ele, a cidadão, pessoa física, adquirir o seu certificado digital. Esse certificado digital, Fabrício, ele não é barato não, ele custa aí de R$200 a R$280. Então, não é assim tão disponível a grande parte da sociedade. Quem quiser usar a certificação digital e praticar ato em cartório, ele não vai conseguir praticar todos os atos. Nós ainda não estamos preparados para todos os atos, mas nós já temos teste piloto no Paraná, aqui no Distrito Federal, envolvendo o meu cartório, e em São Paulo, em que os compradores, os vendedores e o agente financeiro, por exemplo, o banco, assinam com certificação digital. Então, em resposta, é claro que nós temos que caminhar para essa linha. Os próprios cartórios vão aceitar a assinatura eletrônica, mas estão já em teste, mas não é para todos os atos e não é tão acessível ainda
a boa parte da população. E eu friso sempre, essa burocracia do reconhecimento de firma, ela é criada pelo próprio mercado. O mercado Uma cultura, uma questão cultural. Não é, é cultural e é por segurança. O mercado gosta dela. Não existe uma lei que obrigue você a reconhecer firma. Alguém que está negociando com você é que exige. Eu aceito que você seja fiador, mas você vai ter que reconhecer firma. O órgão de trânsito é que edita uma norma interna e fala, para transferir o carro do seu nome para ele, vai ter que reconhecer firma. Não existe uma lei que fala assim, a assinatura só vale se ela for reconhecida. Isso para o cidadão não sairia mais barato, por exemplo, se o documento de trânsito houvesse esse reconhecimento de firma, indo comprador e vendedor lá no próprio Detran, por exemplo? Será que sairia? Cartório, vamos imaginar a capilaridade. O Detran tem 1 ou 2 pontos de atendimento. Os cartórios estão em todos os lugares. Não é muito mais simples? Olha, com todo respeito ao órgão de trânsito, mas ele já tem de se incumbir de fazer vistoria em veículo, de emitir documento, de controlar a multa. Aí ele ainda ia ter de olhar se o fulano que está vendendo é ele mesmo, se o documento é dele, verificar a identificação biométrica, a assinatura, fazer exame grafoscópico. É muito mais fácil ele delegar isso para o cartório. Veja, hoje no DF, por exemplo, um reconhecimento desse custa menos de R$3. Por menos de R$3, eu afirmo que foi você que assinou. E eu, tabelião, fico vinculado a esse reconhecimento. Eu recebo menos de R$3 em valor bruto, que o líquido deve cair para uns 40 centavos, e fico obrigado pelo resto da vida, porque aquela assinatura seja sua. Às vezes, Fabrício, você paga mais para o flanelinha que fingiu que tomou conta do seu carro ali fora, do que por esse ato que vai me vincular pela vida inteira. Agora, você tocou num ponto, Alan, interessante aí no caso do reconhecimento de firma, né, o preço. E a gente continuando nessa linha sobre a informatização dos cartórios. E hoje você também tem o cadastramento de dados, a busca por dados, muito mais simples graças à informática. Né? E por que algumas taxas são tão altas? Não é o caso do reconhecimento de firma, mas alguns documentos são ainda muito caros em cartórios, sendo que eles já são feitos de modelos, por causa template, eles já tem aquela template de uma procuração, de qualquer coisa assim. E por que ainda é tão caro? Olha só, como são fixadas as custas, né, os chamados emolumentos de cartório? São fixados por lei. É uma das leis mais debatidas. Por quê? A lei não é de iniciativa de um deputado, a lei é de iniciativa do Tribunal de Justiça, que depois tem de ser aprovada. Manda para a Assembleia Legislativa. Manda para a Assembleia Legislativa e depois é sancionada pelo governador de Estado. Então, a lei que passa em todos os 3 poderes. Isso é o quê? É uma lei anual com a tabela de preço? Não. O cartório tem participação nessa... O cartório não, fala assim nessa discussão. Nenhuma participação. Às vezes ele é ouvido. Né? Quando chega na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados, no caso da Lei de Brasília, exclusivamente a Lei de Brasília tem de ser feita aqui. Nunca teve nenhuma. Nós temos um decreto de 1967. Nunca teve outra. Anualmente é reajustado pelo índice oficial de inflação. Só e mais nada. Então, esse custo, Fabrício, se você olhar individualmente, nenhum serviço é muito caro. E ele o cartório tem de ser remunerado porque ele presta atividade em caráter privado. É com aquele emolumento, com aqueles emolumentos que ele recebe, que ele vai pagar 27,5% de imposto de renda, 5% de ISS, 10% de taxa de fixadas para alguns tribunais de justiça estadual, contribuição, em alguns casos que existe, para a Santa Casa, depois pagar seu aluguel, todos os seus empregados, sua despesa de telefonia, um advogado que ele eventualmente tenha, o risco administrativo e, por fim, sobra o líquido. Então, essa lei varia de estado para estado, porque as situações variam. O poder aquisitivo em São Paulo, o preço do metro quadrado em São Paulo, a renda média, o PIB é um, e no outro estado, por exemplo, fora da região sudeste, é outro bem diferente. Por isso, cada estado fixa o seu valor. Agora, isso aí a gente pode haver um entendimento diferente, mas nós entendemos que esses emolumentos de cartório no Brasil são bem razoáveis. E um outro ponto, para os pobres, para a pessoa que não puder pagar, há uma previsão de gratuidade. O registro de nascimento é gratuito, o registro de óbito é gratuito, a escrituração no programa Minha Casa Minha Vida não é gratuito, mas tem desconto que chega até 80%. Então, ele cumpre muito bem a sua função social, de remunerar bem, razoavelmente, o serviço
e de fazer com que só quem usa e só quem pode pague pelo uso do serviço. Aqui houve alguns comentários que chegaram para a gente pelo 0800 619 619 que dizem respeito a isso. Deixa eu encontrar aqui. Foi até uma pergunta do nosso amigo Daniel Ulisses de Melo Ribeiro, de Anápolis, Goiás. Ele mandou aqui. Qual o retorno que a sociedade tem por pagar as taxas burocráticas em cartórios? Onde são aplicados os recursos que os cartórios arrecadam? E que benefício a população tem com esse retorno, já que os servidores dos cartórios são pagos pelo governo? Há só um equívoco dele, que os funcionários do cartório não são pagos pelo governo. Os funcionários são pagos pelo titular do cartório. Como de resto, todo o custo do cartório. O governo, os cartórios... Não, em alguns estados, os cartórios eram estatais. Veja que os cartórios não são uma única linha, não representam um único real no orçamento ou da União ou de estados ou municípios. A regra é, o usuário paga pelo serviço, o valor razoável fixado na lei, o titular do cartório mantém a atividade com aqueles emolumentos e paga. Qual o retorno que tem? O retorno de oferecer absoluta segurança jurídica à sociedade e de ser talvez um dos maiores contribuintes de imposto de renda pessoa física. Nós temos exemplo de 2 estados em que o serviço de cartório, até bem pouco tempo, os serviços eram públicos. Então, vamos lá. O serviço tem que ser prestado por alguém. Ou é prestado por um particular que recebeu a delegação. E veja que essa forma de delegação, por que eu recebi um cartório? Porque eu fui aprovado num concurso público. Porque eu era um balconista em bar de rodoviária, fiz a minha carreira, formei, estudei, passei num concurso, assumi um cartório. Por que o concessionário de estrada recebe aquela concessão? Porque ele participou de uma licitação. Então, variam os critérios de o Estado entregar o serviço para ser exercido por um particular. No caso de cartório, é uma delegação para quem passou em concurso público, nos outros serviços públicos, para quem participou de uma licitação. E outros a gente nem sabe. Eu não sei bem como as grandes emissoras de televisão, por exemplo, exploram o serviço público de telecomunicações. Eu não sei que critério foi usado para se dar essa concessão a eles. Eu não conheço. Muitos de nós que trabalhamos nesse ramo também não sabemos, viu? Mas o nosso é absolutamente transparente. O concurso é aberto a todos, o faturamento é aberto a todos, o custo do serviço é aberto a cada uma das pessoas que quiser saber. Voltando, em 2 estados nós tivemos serviço de cartório prestado pelo Estado, Acre e Bahia. No estado do Acre, toda a arrecadação feita pelos cartórios, toda a arrecadação, e a tabela de lá era muito maior que a nossa aqui do DF, não pagava 1/4 da folha de salário dos funcionários do cartório que eram estatais. Eram servidores do Tribunal de Justiça. Então, somava, quanto arrecadou nesse mês? Um número hipotético, 100. Quanto custou a folha de salário desses servidores? 400 e pouco. Então, não pagava sequer. Isso é uma regra, isso a gente vê repetido no mundo inteiro. O serviço exercido pelo particular acaba sendo mais rentável. O Emanuel Costa Santos, que é mestre em Direito Constitucional e ele é registrador imobiliário, pelo que eu entendi, né? Ele é diretor de assuntos estratégicos da ARISP, Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, mandou para a gente um e-mail e que ele diz lá no final, comparado com qualquer atividade eminentemente pública, especialmente as jurídicas, verifica-se que o serviço extrajudicial possui um custo surpreendentemente inferior, com prazos de execução dos atos inequivocamente inferiores. Perfeito. Esse serviço extrajudicial está se referindo ao que é prestado pelos cartórios. Tem informação do diretor do programa, rapidinho, Alan, que nós temos já o contato com o deputado Almeida Lima, do PMDB de Sergipe. Deputado, está ouvindo a gente? Estamos, sim. Deputado, bem-vindo aqui ao Participação Popular. O senhor é advogado, né, deputado? Sou, exerço a advocacia também. E, bom, deputado, eu queria perguntar para o senhor, a respeito de cartórios, o que vem sendo discutido, feito aqui na Câmara, visto que muito se fala de que o Brasil é um país muito burocrático, que isso tem atrapalhado o desenvolvimento do país, a chegada de novas empresas, por exemplo, e que os cartórios seriam parte disso. A gente tem tido discussões aí há muito tempo já sobre a chamada PEC dos cartórios, né, que regulamenta a situação dos cartórios ali entre 1988, a Constituição, e 1994, mas essa discussão não anda, sempre bate em algum ponto e para.
Então eu queria perguntar para o senhor, esse tema cartórios é tratado de que jeito aqui? Olha, veja, essa questão da PEC, ela não diz respeito, digamos, ao debate que eu estava aqui ouvindo há pouco. Trata-se apenas da regulamentação, ou seja, da regularização, da legitimação exatamente da titularidade de alguns poucos cartórios no país. Não são muitos cartórios. Nessa questão do debate, do debate que está sendo travado aí, da burocracia, dos custos, etc., nós não temos em pauta na Câmara Federal, digamos assim, ao nível de plenário, nenhuma propositura nesse momento, digamos, em discussão ou para deliberação. É evidente que, se puder aqui prestar um testemunho, não apenas como parlamentar que fui, estadual, e também como advogado, militante, eu devo dizer que nós temos evoluído muito nessa área cartorária, dos registros públicos, não apenas na área imobiliária, como das pessoas civis, das pessoas naturais, a exemplo também das escrivaninhas e dos tabelionatos, ou seja, nós temos evoluído enormemente, há uma modernização muito grande. Eu, particularmente, não vejo, salvo as exceções, e aí foge a regra, inclusive de ordem legal, não vejo extorsão nos custos praticados pelos cartórios. Trata-se, evidentemente, de uma tabela aprovada como anexo de uma lei estadual, isto é, da competência dos estados, a partir do Poder Judiciário, encaminhando à Assembleia Legislativa. É evidente que lá há 20, 30 anos, ai meu Deus, aí realmente era uma situação muito triste, muito ruim, porque havia um mandonismo muito grande e uma burocracia enorme, um pedantismo exagerado, que não se podia conceber para a prática de um serviço que é público e que é necessário para dar uma garantia, estabilidade às relações jurídicas, ou seja, que são tratadas, não é? E precisa de um registro público, de fé pública. Lá atrás era muito ruim, muito ruim. Advoguei muito na capital, no interior do estado, e donos de cartórios que sequer respeitavam o Poder Judiciário, a Corregedoria, enfim. Havia, digamos assim, uma complacência muito grande, uma conivência também. Hoje não, hoje mudou muito. Nessa área dos cartórios, eu tenho que, justiça que se faça, mudou muito, extraordinariamente. É evidente que o que nós precisamos é desburocratizar cada vez mais. Agora, nós não podemos dispensar determinados atos cartorários, vamos assim chamar, de forma abrangente, porque eles trazem, eles dão, digamos assim, a garantia jurídica, a estabilidade jurídica. Os atos que são praticados na vida civil ou até mesmo pública, com os poderes públicos, precisam estar devidamente registrados. Ou seja, a burocracia, ela não é ruim. O ruim é exatamente aquela burocracia, eu diria que não saudável. A lenta, né? Aquela burocracia lenta, né, deputado? Essa que é a pior. Sim, nesse aspecto da lentidão, né? No aspecto da morosidade, no aspecto... Olha, eu me recordo, por exemplo, que eu chegava num cartório e o escrivão, cartório e escrivania judicial. O escrivão lá sentado, ele passava 10 minutos para tirar o óculos e limpar o óculos primeiro. Bom, depois deputado, para levantar a vista e lhe cumprimentar. Evidentemente que isso hoje não existe, claro. Mas aqui no meu estado de Sergipe existia muito isso. deputado, infelizmente a gente já está com o tempo aqui no limite do programa, não vai dar para a gente continuar a conversa, mas eu queria agradecer ao senhor por ter estado com a gente aqui no Participação Popular. Muito obrigado. O senhor está em Aracaju agora, né? Aracaju, sim. Grande abraço. Período ainda de recesso. Grande abraço para o senhor, então, para todo mundo de Aracaju que estiver acompanhando aqui o Participação Popular, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite. Vamos de novo ao centro de Brasília com a Carol Siqueira. Carol.
Olá, Fabrício. Eu estou agora com o Anderson Pereira da Silva, que teve uma dor de cabeça enorme para conseguir reconhecer firma em um contrato de aluguel. Anderson, o que aconteceu com você? Bom, a gente teve que fazer a abertura da firma, né, no caso da minha e da minha esposa, como estávamos como locatários. Viemos até o cartório aqui da Asa Sul para abrir a firma e fazer o reconhecimento. E também tinha o reconhecimento de firma dos fiadores, né? Quando foi fazer o reconhecimento nas duas vias do contrato, só foram feitos nas primeiras páginas, sendo que todas as páginas estavam assinadas. E a cobrança foi feita de todas as páginas, como se tivesse tudo reconhecido. Eu estava com o tempo um pouco corrido, acabei tendo que ir na Asa Norte para fazer o reconhecimento de firma dos fiadores. E quando eu cheguei lá, que a gente foi se atentar à questão da falta das outros reconhecimentos de firma, nas outras folhas. Fiz o reconhecimento do que era necessário lá na Asa Norte, tive que voltar aqui na Asa Sul, pegar novamente uma fila enorme, fiquei muito tempo esperando para poder corrigir esse problema e fazer novamente o reconhecimento das folhas que faltavam. E o que você acha que poderia acontecer para resolver esse problema? Você está falando de talvez um sistema online de registro de firma? Eu acho que poderia haver, sim, uma informatização do sistema dos cartórios, né? Porque, por exemplo, 4 assinaturas eu tive que ir em 2 cartórios. Se eu tivesse mais assinaturas e a pessoa tivesse, por exemplo, firma num cartório na Ceilândia, eu teria que sair daqui para ir na Ceilândia, para depois voltar, eu poderia rodar a Brasília inteira praticamente. Obrigada, Anderson. Então, Fabrício, vamos perguntar aí para o representante da Anoreg se é possível um sistema informatizado para essa questão do registro de firma. Você registra a firma num cartório e qualquer cartório do país pode acessar essa filipeta em que você assinou sem problemas. Já está passado. O Alan estava aqui, o Alan, presidente da Anoreg, já estava ouvindo a pergunta do Anderson. Tem como responder rapidinho isso aí? Primeiro eu peço desculpas ao Anderson pelo inconveniente, pelo trabalho que ele teve, né? Agora, o ato feito em cartório, ele é sempre complexo, tanto a parte como o escrevente participam dele. Ali, o que eu vi, houve uma falha, não foi colocada a impressão ali por impressora ou carimbo de que houve o reconhecimento na última folha. Todas as folhas ali. O escrevente errou e o Anderson também não viu, eu peço desculpas a ele por esse erro. Agora, a informatização poderia resolver isso? A informatização pode, a gente tem de admitir que nós temos de melhorar muito nessa Claro, para que reconhecer matéria? firma em 4, 5 cartórios diferentes? Não bastaria um? Assim. Ele abriu a firma, o fiador tinha firma no cartório da Asa Norte. Ele poderia ter aberto. E o locatário, lá, o inquilino tinha firma na Asa Sul. Ele teve que andar um pouquinho, mas realmente nós admitimos, a gente tem de melhorar, mas nós estamos melhorando muito. O testemunho do deputado ali foi fantástico e assim, nós temos muito a agradecer a essa casa que na Constituinte fez com que os cartórios passassem a ser providos por concurso público. Isso garantiu essa grande melhoria no serviço dos cartórios. Melhoria de qualidade, né? Bom, eu só tenho tempo agora de convidar o nosso espectador, nosso ouvinte, para ver o Participação Popular desta quinta-feira, em que nós vamos falar da pensão alimentícia. Tem mandado muito pai aí para a cadeia por não pagar a pensão em até 3 dias. Mas diante do caos penitenciário que nós temos no Brasil, existe uma proposta em discussão aqui no Congresso Nacional para aumentar o prazo para pagamento da pensão alimentícia para até 10 dias e talvez até mudar o regime de fechado para regime semiaberto. Você acha que isso vai aumentar o caso de calotes no pagamento da pensão, os atrasos vão aumentar? Ou você acha que isso é realmente uma medida necessária diante dessa situação judicial e penitenciária que nós temos no país? Você já pode começar agora mesmo a mandar sua opinião, ligando para o 0800 619 619, que é de graça, ou mandando um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. Também pelo Twitter, uma mensagem com o nosso nome de usuário, @participaçãopop, tudo junto, sem cedilha, sem tio. É o tema do Participação Popular desta quinta-feira, ao vivo, às 6 da tarde. Vou agradecer aos nossos convidados rapidamente aqui, o Alan Nunes Guerra, presidente da Anoreg, Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Muito obrigado por ter estado com a gente aqui, Alan. E o Wilson Maia, corretor de imóveis aqui de Brasília. Muito obrigado, Wilson, por ter vindo aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esta edição do Participação Popular. Um grande abraço para você. Eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau. Tem que ser selado, registrado.